Bom dia, pessoal! Tudo bem? Galera, seguinte, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como vocês farão para aprender inglês de forma absolutamente gratuita, utilizando simplesmente ferramentas livres e disponíveis na internet, beleza? Então vamos lá. Pessoal, de antemão, já convém salientar aqui para vocês que o que a gente vai abordar nesse vídeo vai ser o mesmo método que eu utilizei para aprender inglês, entretanto com algumas adaptações estratégicas que vão ser ideais para potencializar o aprendizado de vocês. Para começar, é necessário que saibamos o que vai ser abordado aqui. Assim vocês vão conseguir estabelecer uma linha de raciocínio entre cada um dos tópicos que serão abordados. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar vão ser sobre as características gerais dos idiomas. Isto é, a gente vai falar sobre as 4 habilidades que, uma vez você domina elas, você já pode dizer que sabe falar o idioma, e também os elementos. Ou seja, você vai trabalhando nesses elementos e você vai conseguir adquirir essas habilidades. A gente vai falar mais pra frente, ok? Vamos lá. Segundo tópico vão ser as nossas ferramentas de aprendizado. Primeiro a gente vai falar sobre o Duolingo especificamente, porque existem muitas controvérsias sobre esse assunto. Depois a gente vai falar especificamente sobre nossas ferramentas. Elas vão estar divididas entre ferramentas primárias, ferramentas secundárias, terciárias e, no fim, uma dica bônus, ok? Então vamos lá. O primeiro tópico a ser abordado aqui vai ser as 4 habilidades, tal como dito anteriormente. Primeiro a gente vai definir, depois falar sobre cada uma dessas especificamente. Vamos à definição. As 4 habilidades são habilidades que, quando você domina elas em conjunto, podemos dizer que você é um falante da língua. A primeira habilidade, agora vamos especificá-las. A primeira habilidade que a gente vai abordar aqui é o reading. Reading é basicamente a sua capacidade de leitura, sua capacidade de ler em um outro idioma. O listening é a sua capacidade de escutar e, ao mesmo tempo, compreender o que outros falantes nativos dizem. Por fim, o terceiro, writing, que é a capacidade de escrever, e o speaking, que é a capacidade de falar um idioma de tal forma que falantes nativos consigam também te compreender. Visto as habilidades, agora a gente tem que falar sobre os elementos, isso é, os tópicos que a gente tem que estudar sobre um idioma para que consigamos desenvolver aquelas habilidades. O primeiro é o vocabulário. O vocabulário é basicamente decorar a palavra, ou seja, uma parte do seu estudo vai ser voltado a decorar palavras. O segundo é a gramática, entender como que funciona a língua, ou seja, qual que vai ser a posição de algumas determinadas palavras em determinados contextos. Por exemplo, estudar os tempos verbais, que muda bastante de uma língua para outra, entre outras coisas. E por fim, o terceiro tópico que vocês vão ter que estudar para desenvolver aquelas habilidades é a pronúncia. A pronúncia é basicamente a sua capacidade de conseguir falar de forma correta e de forma que te compreendam, ok? Pessoal, percebam que esses dois assuntos sobre os quais a gente acabou de falar, eles são relacionados a características gerais dos idiomas. Uma forma didática para vocês entenderem como que o estudo de vocês vai se guiar a partir de agora. Entretanto, é a partir desse momento que a gente vai começar a falar sobre as ferramentas e também sobre o método que vocês utilizarão para o aprendizado de vocês, beleza? Então vamos lá. Pessoal, a gente já vai falar do Duolingo e de outras ferramentas especificamente daqui a pouquinho. Entretanto, antes é importante estabelecer alguns paradigmas. Muitas pessoas dizem que o Duolingo não é uma boa ferramenta e que não ajuda e não ajudou elas a aprender o inglês. Não é eficiente, mas eu tô aqui para dizer o contrário. O Duolingo ele realmente funciona sim, só que você tem que saber utilizá-lo. Fazendo uma analogia, imagine uma árvore. O Duolingo é a sua base, ou seja, seu tronco. Entretanto, uma árvore ela não sobrevive se a gente tiver só o tronco, ela precisa de folhas e de vários outros itens. Esses outros itens vão ser as outras ferramentas que a gente vai utilizar ao longo do método aqui ensinado. Portanto, o Duolingo ele é um ótimo guia, porém, outras ferramentas também são necessárias. E como vocês podem ver, quando a gente utiliza de forma correta essas outras ferramentas, o nosso aprendizado do inglês ele se torna eficiente e efetivo. Deixando os preconceitos de lado, agora a gente vai falar sobre as nossas ferramentas que a gente vai utilizar. E antes de falar de cada uma, é importante estabelecer o seguinte.
as nossas ferramentas elas foram divididas em 3 categorias: ferramentas primárias, ferramentas secundárias e ferramentas terciárias. As ferramentas primárias vão ser aquelas que vão guiar o nosso estudo, as ferramentas secundárias vão complementar ao mesmo tempo que estivermos utilizando as ferramentas primárias, e por fim, as ferramentas terciárias são outros conteúdos que vão nos ajudar a ter um discernimento mais prático do inglês. Sobre as ferramentas primárias, a gente vai ter basicamente 2 plataformas, o Duolingo e o Só Língua Inglesa. Ambas serão abordadas aqui. Entretanto, vamos falar primeiro sobre o Duolingo. O Duolingo ele funciona como uma espécie de construtora do esqueleto da língua inglesa dentro da sua cabeça. Ou seja, através de uma lógica absolutamente didática, ele vai propor a aquisição de vocabulário, o ensinamento de gramática e a prática da pronúncia numa ordem ideal de abordagem de tópicos e assuntos do cotidiano. Por sua vez, o Só Língua Inglesa ele tem uma pegada voltada mais para uma questão da gramática e vocabulário. Ou seja, depois que a gente termina o Duolingo, ou mesmo como uma espécie de complemento, ao mesmo tempo que você está utilizando o Duolingo, é muito importante que vocês deem pelo menos alguma olhada em alguns dos artigos do Só Língua Inglesa, porque eles vão ter uma espécie de aprofundamento de alguns assuntos. Eu vou estar agora mostrando para vocês como vocês farão para utilizar essa plataforma. Para vocês acessarem essa plataforma, é bastante simples. Vocês simplesmente têm que digitar aqui na URL solinguainglesa.com.br ou digitar Só Língua Inglesa no Google que você já vai encontrar. Como vocês podem observar, essa plataforma, ela a princípio pode parecer um pouquinho confusa, mas na verdade é bastante simples, principalmente porque o que a gente está procurando é só um link em específico. E é o seguinte, para chegar nele, vocês vão vir aqui em material de apoio e índice dos conteúdos. A partir disso, ele vai disponibilizar uma página com um conjunto de links bem legais sobre gramática, caso vocês queiram aprofundar seus conhecimentos na língua inglesa, ou às vezes, por supondo que você não entendeu alguma coisa no Duolingo, você pode vir nesse site e procurar. Apesar de parecer um pouquinho confuso, os artigos estão todos bem simplificados e são muito fáceis de entender. Como vocês podem observar, agora a gente vai estar falando sobre as ferramentas secundárias. Lembrando, as ferramentas secundárias são aquelas ferramentas que a gente vai utilizar ao mesmo tempo que a gente estiver utilizando as ferramentas primárias. Mais para frente, eu vou fazer alguns vídeos mostrando as formas ideais de você estar utilizando o Duolingo, por exemplo, e vou mostrar como que essas ferramentas elas vão complementar os nossos estudos. Nossas ferramentas secundárias são dicionários, fóruns e blogs. Vamos falar primeiro sobre os dicionários. Como vocês podem observar, eu fiz uma lista, e essa lista se inicia com o Google Tradutor. O Google Tradutor é uma ferramenta muito boa, e ela vai ser ideal quando a gente estiver utilizando as ferramentas primárias. O segundo website muito importante, nossa segunda ferramenta secundária, é o dicio.com.br. É um dicionário de português para português mesmo, com palavras em português e significado em português. Porém, vocês vão encontrar, geralmente, com bastante frequência, algumas palavras que a tradução em português é um pouco confusa. Portanto, eu recomendo o Dicio para vocês. Também, o Dictionary.com ele é muito bom porque, quando você pesquisa palavras, ele mostra os sinais fonéticos. E isso é muito importante, já que mais para frente eu vou fazer um curso de pronúncia e fonética para vocês. Nosso quarto, o Urban Dictionary. Por que ele é importante? É simples, porque, como o próprio nome já diz, o dicionário urbano, ou seja, ele vai pegar palavras do cotidiano dos estadunidenses e do inglês de forma geral, que não tem dicionários oficiais, por exemplo, no Dictionary.com, que é um dos dicionários oficiais. E por fim, em relação aos dicionários, a gente tem um dicionário sobre phrasal verbs, ou seja, alguns verbos, como vocês vão ver, eles são formados por mais de uma palavra, e é muito difícil você encontrar uma tradução apropriada para eles, já que geralmente websites e os tradutores por aí, eles dão as traduções literais, ok? Sobre phrasal verbs, se vocês quiserem, a gente fala mais para frente em um vídeo específico. Ainda, a gente também tem as ferramentas secundárias, que são os nossos fóruns e os blogs.
Vocês provavelmente já ouviram falar do Mário Vergara, que sempre tem um monte de anúncio no YouTube. Mas esse daqui não é o ponto. Ele tem um blog, esse blog é muito bom, onde ele fala sobre algumas dúvidas genéricas sobre inglês. E também o English Experts, que é um outro fórum muito bom mesmo. Sempre que você tiver alguma dúvida um pouco mais específica, vocês podem criar alguma enquete com essa sua dúvida e o pessoal vai responder. Nosso último leque de ferramentas, as ferramentas terciárias, aqueles meios que vocês utilizam para se entreter. Por exemplo, canal do YouTube, série, filme, músicas. Entretanto, a gente vai começar falando aqui sobre os canais do YouTube. Primeiro é o Small Advantages. O Small Advantages é um canal apresentado pelo Gavin, que é um ótimo youtuber e tem uma didática incrível. Ele trata sobre diversos assuntos com uma forma bastante divertida. Também a gente tem o Ask Jack, utilizado bastante em cursinhos e em cursos especializados de pronúncia, já que a Jack ela tem uma pegada focada bastante para pronúncia, principalmente em algumas playlists que ela tem no canal dela. Nosso terceiro canal é o English Exchange, do Scott Lowy. O maluco realmente é muito bom, ele sabe explicar e ele explica de uma forma muito paciente e didática, tal como os outros. E, finalmente, tal como esse quarto que eu vou apresentar e último, que é o Amigo Gringo. Ele é especialista em Nova York, ele tem um foco bastante em relação à cultura dos Estados Unidos em contraste com a cultura do Brasil. Porém, ele tem vários vídeos relacionados ao inglês especificamente. Apesar do tema descontraído que ele propõe nos vídeos dele, o cara é realmente um profissional. Inclusive, ele trabalha no New York Times em algumas matérias específicas sobre geografia e geopolítica. Ainda nesse tópico de ferramentas terciárias, a gente tem os seguintes meios: escutar música, assistir filme e série e o Discord. Escutar música, quando o seu intuito for estudar inglês especificamente, é importante que você se atente àquelas ferramentas secundárias, já que elas vão ser importantes para que você tenha certeza do que você está aprendendo e se realmente o que você acha que está escutando, por exemplo, é aquilo mesmo. A gente ainda tem a questão dos filmes e séries, é o mesmo princípio. Como eu vou falar mais pra frente, eu vou fazer vídeos mostrando como é a forma ideal de você escutar música e assistir filme e série quando o seu intuito é praticar o inglês. Por fim, a gente tem o Discord. O Discord ele é bastante importante para você praticar aquelas duas habilidades daquelas 4 habilidades que eu falei no começo. No caso, o listening e o speaking. Por quê? Porque você vai estar falando com falantes nativos da língua inglesa. Mais pra frente eu vou estar passando para vocês servidores onde o pessoal fala inglês de uma forma bem clara e bem informal, já que é assim que você vai se comunicar no dia a dia com falantes da língua inglesa. Finalmente, nossa ferramenta bônus, o Só Português. Lembram-se do Só Língua Inglesa? É da mesma empresa, porém focado para o português. Muitas vezes vocês vão encontrar alguns termos, por exemplo, objeto direto, objeto indireto, ou alguns outros termos dentro dos seus estudos de inglês que podem parecer a princípio um pouco confusos. Por isso que eu estou apresentando para vocês o Só Português. Ele vai ensinar todas as suas dúvidas relacionadas a esse assunto. Portanto, o Só Português é uma ferramenta, uma plataforma voltada para o estudo da gramática do português. Vou mostrar para vocês agora como vocês farão para utilizá-lo. Semelhante ao Só Língua Inglesa, o Só Português apresenta essa mesma caracterização da interface, aparentemente um pouco confusa, mas na verdade realmente bem simples de ser usada. Para vocês encontrarem o que a gente está realmente interessado, é só vocês virem aqui em Material de apoio e vocês vão encontrar todos os tópicos relacionados à língua portuguesa. Lembrando, esses tópicos relacionados à língua portuguesa muitas vezes também vão ser tratados na língua inglesa, já que nossos idiomas são bastante semelhantes em vários casos, ok? Pessoal, só para finalizar esse vídeo aqui, eu só queria falar uma coisa. Agora eu vou estar postando novos 3 vídeos. Um vídeo explicando como vai ser o nosso cronograma semanal. Um segundo vídeo mostrando como é a forma correta de utilizar o Duolingo. Ou seja, eu vou estar utilizando para vocês verem como que é uma maneira bem efetiva de utilizá-lo. E por fim, caso alguém queira assistir, é opcional. Mas, por exemplo, se você quer assistir filme ou coisa do tipo, é necessário que você, em inglês, né, para aprender o inglês, é necessário que você tenha uma técnica. Eu vou estar mostrando essa técnica para vocês também. São vídeos curtos, coisas simples, beleza? É nóis, pessoal. Até mais.